Meus amados, meus queridos, vamos neste momento iniciar-se em uma oportunidade que Deus nos dá para meditar na sua poderosa palavra. Quero continuar compartilhando com todos vocês enquanto Deus permitir. E queremos assim compartilhar. Coisa boa é compartilhar as boas coisas. Provérbios. Saímos do livro de 2 Samuel e agora no livro de Provérbios. Capítulo 13, versículo de número 7. Vamos ler a palavra de Deus. Tenha prazer em ler a palavra do Senhor. Há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Glória a Deus. Dois grupos aí de pessoas. Aquele que não tem nada, que tem espírito de rico, e aquele que tem riqueza, que se faz de pobre. Provérbio de Salomão. O homem que recebeu sabedoria de Deus, como antes nem depois outro haverá de receber. Meus amados, queridos, a palavra de Deus, cada momento que a gente medita, Deus tem algo para falar ao coração da gente. Há pessoas que têm aparência, há pessoas que mesmo sendo pobre quer ser rico. Eu nunca vi um pobre gostar de estar ao lado de outro pobre. Mas a palavra de Deus diz que Deus é Deus dos pobres, não Deus dos ricos. Não quero dizer que Deus não é Deus de todos. Entenda o que eu quero dizer. Quando a Bíblia diz que Deus é Deus dos pobres e não dos ricos, não é que Deus despreza os ricos. É que a palavra de Deus está falando necessidade. Porque de forma geral Deus é o Deus Criador, o Deus de todas as coisas. Agora, quando se fala de necessidade, é porque o pobre tem uma necessidade. E Deus é rico. Rico. Deus não é pobre. Deus é dono da prata e do ouro. Mas veja a humildade. Veja Jesus andando na terra no meio dos ricos. Sendo ele a sabedoria da eternidade, ele se fez o mais pequeno para servir os outros. Então tem pessoas que são pobres e querem ser ricos para estar no meio dos ricos, para não ficar por baixo. Observe que tem pessoa que não pode sair da bicicletinha para ir possuir um jumento. Quando sai do jumento para ir para o cavalo e vai indo daí por diante. Quer criar asa para voar. E você sabe que é desse jeito. Tem pessoas que só têm a vida que Deus deu, mas quer estar sempre no meio daqueles que são ricos. E quando está no meio dos ricos, parece que nem é pobre. Mas eu quero lhe dizer nesta oportunidade, rico é rico e pobre é pobre. Cada um tem que estar no seu lugar. Eu não tenho vergonha de dizer, porque pobreza ou ser pobre não é pecado. Eu nunca vi a Bíblia dizer que alguém vai para o inferno porque é pobre, mas a Bíblia recomenda em várias recomendações que o rico está correndo um grande risco de ir para o inferno, não por causa da riqueza, mas por causa do seu coração que se prende na riqueza. Por isso que a riqueza se é utilizada de forma contrária, que Deus não é glorificado, porque a riqueza apresenta a pessoa. E quem tem que apresentar a mim e a você não é a riqueza, não é o que você tem, não. É Deus em mim e em você. E para isso temos que ser pequeno. Mas tem prata, mas tem ouro, mas tem que ser pequeno. Tem que ser pequeno para que Deus seja
glorificado. Por isso que a Bíblia diz que Deus é Deus dos pequenos, dos pobres, porque neles Deus se manifesta. Veja o orgulho, veja a soberba, veja a alta confiança, veja e muitas outras coisas, o desespero, a preocupação mais inteiro do que dá quem tem. Porque quem tem, a Bíblia diz que Deus dá para a gente servir uns aos outros. Mas veja que quem tem riqueza só quer para si, não pensa nos outros. Tem pessoas que estão gritando com dor, gemendo, passando fome, e ela não tem sensibilidade de Deus para ajudar, nem sequer para se comover, podendo ajudar. Então tem pessoas que não têm e querem parecer ter. Você está pecando diante de Deus. Você está se precipitando diante de Deus. Você está errando diante de Deus. Você está errando diante das Escrituras. Passe o borrão nisso enquanto é tempo. Porque se você partir assim, quando você chegar lá, vai ser tarde demais. Tarde demais. E aqui dá para resolver. Aqui dá para se arrepender. Aqui dá para pedir graça a Deus, aqui dá para pedir misericórdia a Deus, aqui dá para buscar a palavra, dá para orar, dá para consertar. Não queira fazer como o homem rico. Viveu todo o tempo podendo fazer o bem, se regalou com o que tinha e quando quis resolver lá, era tarde demais. Deus manda que Lázaro molhe o seu dedo que eu estou em chamas, sentindo sede. Estou aqui desesperado, em chama, sentindo sede. E ele disse, tarde demais. Aqui não é lugar para resolver. Lá embaixo, todo o tempo que você teve oportunidade para resolver e você desperdiçou a cada oportunidade. Ele teve muita oportunidade, aquele homem rico. Uma é que via Lázaro comendo das migalhas que caía da mesa no chão e nunca estendeu a mão para dizer, senta aqui comigo, Lázaro, ou senta ali, Lázaro. Vou preparar uma mesa para ti, vou colocar lá um prato de comida para te saciar a fome, vou colocar lá um copo de água, vou te dar uma roupa, um calçado. Quem foi que fez isso que era rico? Jó. Pecou as escrituras, Jó fazia isso, Jó era criador, era rico, disse que ele, naquele tempo lá, as roupas eram feitas de pele de animal, e ele fez isso. Chegava a pessoa na casa dele, uma roupa, e um dia ele orou e disse assim, Deus, se eu deixei de ajudar um pobre, quando chegou na minha porta, eu não me lembro, Deus. Um dia ele estava orando a Deus com estas palavras, ei, você que tem, você que pode ajudar quem não tem, será que você pode orar com essas palavras? Será que você tem a autoridade, rapaz? Porque se você for orar sem ter, é hipocrisia. Hipocrisia deixa Deus aborrecido. Glória a Deus. Como é bom meditar na palavra de Deus. Meditamos só neste primeiro ponto. Porque o outro ponto que fala, a segunda parte do versículo, que fala do rico que se tem e se faz, não aparece que tenha, a gente vai deixar para as próximas reflexões. Aqui começamos nesta meditação e vamos ficar aqui até quando o Espírito Santo nos der orientação, revelação dentro da sua palavra, na profundidade da sua palavra. Então, queira ser o que você é. Você nasceu moreno, seja moreno. Se nasceu com a pele branca, seja branco. Nasceu com cabelo estirado, seja estirado. Nasceu com cabelo embolado, seja embolado. Seja o que a gente tem que ser. Sejamos o que a gente tem que ser, não tem nada que querer imitar as coisas do mundo. Sejamos o que Deus quer que a gente seja. Eu não me preocupo com um A e B, eu tenho que ser o que Deus quer que eu seja, tanto pelo lado espiritual como pelo lado físico, em nome de Jesus. Continuaremos nas próximas
comendo o manar na mesa com o Espírito Santo e glorificando a Ele.